pessoas não sabem, né? Você falou que como técnica de enfermagem você trabalhava com doentes e tantas Sim, coisas. E você vivia ali triste também, né? sim. Acredito que porque não é porque técnica de enfermagem é infeliz, não é isso? Mas Não, não era o teu chamado, então não. por isso que ali não estava o teu brilho. Quando que você entendeu que mudar a tua carreira, porque você teve uma mudança de Sim. carreira drástica, você saiu do 8 para o 80, da água para o vinho, que você sentiu que ali foi exatamente a tua mudança de vida, a tua decisão, claro, impulsionada pela Tabata, isso, pela sua irmã, você sentiu que mudar a sua carreira foi a sua mudança de vida. É que, na verdade, assim, quando eu era técnica de enfermagem, nesse período eu trabalhava no home care. Nesse home care a gente prestava serviços pro governo. Aí eu ia na casa das pessoas, cuidar, muitas vezes de idosos que fazia muito tempo que não tomava banho, nem limpavam ele. Então aquilo para mim mexia com o meu emocional. Eu não conseguia, até porque eu tinha passado por um período que meu filho ficou na UTI por 3 meses. E aquilo estava mexendo muito com o meu emocional. E quando eu fui para a área da estética, o que acontece? Nós mexemos com o emocional, nós levantamos a autoestima, a gente reinventa as pessoas de outra forma. Eu vejo sorrisos, a gratidão diferente. A saúde tem muita gratidão, sim, porque é a saúde, isso não compra, mas muitas vezes a gente não consegue ir além. E no meu trabalho, quem me conhece sabe que muitas vezes, quando eu vejo que não tem resultado, eu vou além. Muitas vezes a cliente não paga e eu quero ver o resultado dela. Então, eu preciso do resultado. Mas hoje, partindo, né, do momento que eu estou vivendo hoje, o Senhor está me levando para ir além. Levantar mulheres que muitas vezes o próprio marido em casa não está olhando para ela. Os filhos, devido ao celular, hoje em dia, as pessoas não estão se amando, não estão se olhando, não conversam. Então, eu ali na maca dou essa atenção, a gente dá esse olhar, esse carinho, esse toque que a gente precisa. E você percebe a mudança, assim, automática? Automática. Elas saem de lá, muitas vezes, mandando mensagem pra gente que se sentiu amada, que já viu o resultado, mas que mais que chegaram ali tristes, e eu não percebi, mas sim, eu percebo. Porém, elas saíram dali renovadas, saíram dali cheia de, querendo até ver o que a gente está vivendo hoje na igreja, que é o que a gente está vivendo. Thales, curiosidade, né? Agora para você recapitular assim a tua memória, qual foi o seu maior recomeço na sua vida até hoje e o que te motivou a continuar? Eu costumo dizer que eu gosto dessa brincadeirinha de viver de recomeços. Mas eu acho que o meu maior recomeço foi quando eu saí de casa, que meu esposo, na época, que era o pai do meu filho, que foi para UTI, ficou 3 meses, ele me abandonou e ele falava para mim que eu não ia sair debaixo da saia da minha mãe. E foi aonde eu saí debaixo da saia, sem ter um emprego, sem ter nada, eu aluguei uma casa, sem renda nenhuma. Eu enfrentei meus pais, enfrentei minha mãe, enfrentei todo mundo para me trazer ele de volta para casa e eu não consegui trazer, mas eu me reinventei. Foi ali que eu decidi lutar para mostrar para todo mundo, para os meus pais, mostrar para ele, mostrar para mim mesma que eu conseguia. Eu acho que foi ali. Você saiu, né, da casa ali para tentar uma restauração do casamento. Sim. E essa restauração não aconteceu. Não. E quando você percebeu que toda aquela luta que você enfrentou para tentar algo e esse algo não aconteceu, onde você buscou força para você se reinventar nesse momento? Em Deus. Em Deus. Fui para a igreja. Foi nesse momento que dobrar você o joelho. viu que precisava de uma força maior. E como que foi isso para você? Eu fui porque, na verdade, quando eu saí com meu filho do hospital, os médicos falaram para mim que não tinha mais nada a fazer, que ele ia sair dali e ele ia dar o tempo para ele morrer. E que ele tinha? Ele tem um problema no coração. Na verdade, eu falei, vocês não, mas eu tenho. E eu peguei ele e fui para a igreja. Você me falava que tinha uma igreja para mim ir, para levar ele a orar, eu ia. Fulano também, ciclano, que idade eu ia. ele tinha? 9 meses. Nossa, um bebezinho, gente. E a minha irmã veio da Inglaterra, a minha família me ajudou muito. Sempre, sempre. Mesmo a minha mãe não aceitando essa minha atitude, né? Sim.
Mas eu queria tentar, porque eu queria trazer ele de volta. Sim. E não deu certo, mas não, hoje eu não... Eu agradeço, porque eu aprendi muito. Sim. Eu falo que com tudo isso eu aprendi muito. Hoje eu sou amiga dele, a gente se dá super bem. Ele é o pai do Gabriel, eu sou a mãe do Gabriel. E tá tudo bem. Olha só. Mas eu precisei disso e me reinventei e me fez estar aqui hoje. Nesse momento, Thales, porque muitas pessoas estão passando por isso hoje, eu acredito que pessoas que acreditaram em algo, e quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia, né? A gente projeta as coisas, ora e pensa, não, vai acontecer do jeito que eu tô querendo, Sim. né? Vai acontecer. E vem a frustração. Eu acho que é aí que acontecem as coisas. Muitas pessoas, quando a frustração vem, elas não sabem se reinventar, se reerguer. Eu sempre falo que o não de Deus, ele não é castigo, ele não é punição, ele é livramento, né? A gente não entende isso, porque muitas vezes a gente, como ser humano, a gente não sabe lidar com não. Então a gente se frustra e chora, sabe? Igual criança mimada, mesmo adulto. Ai, não era isso que eu queria e tal. Mas, gente, o não, ele é livramento, porque nós temos um pai que ele sabe o que nós não sabemos. Ele vê o futuro que nós não vemos. E tem pessoas hoje que talvez estão passando exatamente neste momento por isso. Um momento de frustração, vontade de desistir, de jogar a toalha. E assim, eu vou ser mais audaciosa para você agora falar como prova viva. Tem pessoas que querem dar o cabo da própria vida, porque não sabem lidar com não sabem lidar com frustração e pensa, meu mundo acabou, então não quero mais viver. Mas você é prova viva de que você acreditou em algo, esse algo não aconteceu, você tinha abandonado tudo, ficou sozinha com um filho pequeno no meio do nada, sem recursos nenhum, né? E ainda muito nova, muito jovem ainda, recebeu um não, mas ao invés de você desistir, sair correndo, você buscou força em Deus. Sim. E você tanto está aqui hoje porque você se reergueu, se levantou. Sim. E foi. Então eu quero que você seja agora boca de Deus e que você, como mulher que passou isso, traga uma palavra de encorajamento para outras mulheres, porque você é prova viva de que no meio do caos é possível você se reerguer e se reinventar. O que você tem a dizer? Eu posso contar bem rapidinho uma situação? Pode. Teve um dia que eu lembro como se fosse, talvez, não sei, foi o Espírito Santo que me colocou em memória agora para me falar. Um dia em que o Gabriel estava passando muito mal e eu liguei para o pai dele. Eu orava muito, pedia muito para Deus. Deus, eu quero, né, é o amor da minha vida, porque nós éramos muito felizes, eu e ele. E eu falo que, eu brinco que ele era meu príncipe e virou um sapo, porque ele não tinha defeitos. E um dia eu liguei para ele, o Gabriel estava passando mal, como era um problema cardíaco, era sempre emergência. E ele estava numa balada. E eu falei assim, não, ele vai me atender, ele vai me ajudar, vai me socorrer, vai correr comigo para o hospital. E o Gabriel passando mal. Ele falou, não, se vira, eu não vou. E estava passando 2 noia na frente da minha rua. Eu peguei e falei assim, eu pedi para eles foram comigo, ficaram o tempo inteiro na frente do Pequeno Príncipe, esperando eu sair, o Gabriel ser atendido, voltamos de madrugada, eu tive medos, eu tive tudo. E no final ainda, eles me deram R$20, eu lembro como se fosse hoje, R$20 para comprar um remédio para o meu filho. E nesse período, eu lembro que eu emagreci 10 quilos, porque eu comia mimosa, porque eu não queria pedir dinheiro para minha mãe, para o meu padrasto, para minha irmã, porque eu não queria mostrar que eu estava passando dificuldade. Ou seja, você estava com fome. Aí eles já levavam comida, mamar, fralda para o meu filho, então eu não queria pedir. Meu Deus. E graças a Deus, assim, eu venci, superei, e muitas vezes, sim, quis tirar minha vida, mas Deus não deixou, porque meu propósito é muito